Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Santos, eu faço parte da UTFPR de Ponta Grossa, do curso de Engenharia Química. E, juntamente com o PET, estou fazendo a resolução da prova de Engenharia Química do ENAD 2017. E agora nós vamos para a questão 14. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pede para que vocês pausem o vídeo, que vocês voltem um pouco também, e também, se preciso, deixe no comentário alguma eventual dúvida que possa surgir. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ler juntos a questão 14 e depois a gente vai discutindo as alternativas. A medida de profundidade em ambientes aquáticos está relacionada à pressão hidrostática, através da relação aproximadamente linear, P igual uma função de Z, em que Z é a profundidade e P é a pressão. Assuma que a densidade da água do mar, ρ, é igual a 1,025 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, que não há variação dessa densidade com a profundidade e que o valor da aceleração da gravidade é igual a 9,8. Nesse contexto, analise a opção cujo gráfico relaciona adequadamente a profundidade com a pressão hidrostática. Primeiramente, assim como a gente fez em outros exercícios, vamos fazer a abordagem de quais disciplinas estão envolvidas nessa questão. Então, as principais disciplinas que a gente pode tirar desse enunciado seriam Física 2 e Mecânica dos Fluidos, em que a gente vai ter que descobrir, a gente vai ter que, na verdade, estudar um pouco sobre pressão hidrostática. E vamos para a alternativa. Essa é a primeira alternativa, a letra A, em que ela nos dá um gráfico linear, em que a gente tem a relação direta, né, da pressão em relação à profundidade. Então, vamos imaginar que no primeiro momento a gente está a um nível normal, nível 0. A gente não tem pressão hidrostática, porque a pressão hidrostática ela vai depender da densidade do nosso fluido, da aceleração da gravidade e da altura, que no caso seria qual a profundidade a gente se encontra, né, em relação a esse fluido, que no caso seria a água do mar. E a gente vê que essa relação ela é diretamente proporcional à profundidade. Então, para a gente tirar a prova, a gente pode jogar muito bem a pressão, né? Pressão é igual a densidade vezes ρg, que ele nos dá esses valores. E a gente obtém uma relação linear, principalmente nesse ponto aqui. Então, vamos ver. Se a gente tem uma densidade de 1.000 metros, se a gente tem uma profundidade de 1.000 metros, a pressão aproximada seria 10.055 kPa. E é exatamente isso que a gente encontra quando a gente pega esses dados aqui. A gente pega o ρ, que é 1,025 vezes 10 ao cubo, multiplica por essa gravidade, que a gente pode aproximar para 10, só para efeitos do gráfico, para a gente analisar mesmo, né? E a nossa profundidade, que nesse caso seria 1.000 metros. É exatamente esse valor que a gente encontra. E como é uma relação diretamente proporcional, é uma relação linear, em que a pressão vai aumentando conforme a profundidade, a gente vê que esse gráfico, sim, ele faz sentido para essa alternativa, né? Então, aparentemente, a gente já pode supor que a alternativa A está correta. Vamos para as próximas para a gente realmente entender se as próximas alternativas estão erradas. Então, aqui é a letra B. Na letra B, a gente já vê uma relação que não é linear e que ela começa com uma profundidade negativa. A gente vê que o eixo X, o eixo Y, ele começa lá embaixo. Antes da profundidade zero, ele já nos dá um valor de pressão. E não é exatamente isso que acontece. A gente vê que a relação é diretamente proporcional e que a relação ela é linear. Isso aqui seria mais adequado para um eixo, por exemplo, de uma parábola ou de outro tipo de gráfico, né, em que a função fosse talvez o segundo grau e esse tipo de relação. Então, esse gráfico não representa exatamente o valor. Aqui, na alternativa da letra C, a gente vê que a gente tem essa relação entre a profundidade e a pressão, em que o primeiro ponto que a gente tem para representar esse gráfico, ele não é no zero. Então, ele nos começa exatamente aqui, a gente a ter pressão. Isso também não representa, porque a gente está excluindo todos esses pontos anteriores, né? Em que se a gente tem, por exemplo, 20 metros de profundidade, a gente já vai ter uma pressão relacionada a isso, porque a pressão é hidrostática, né? Então, a gente não consegue considerar isso aqui para a pressão hidrostática do exercício. Na letra D, ele também começa no ponto de 10.000 kPa, quando a profundidade é zero, o que não é verdade, porque se
a nossa profundidade ela é igual a zero, a nossa pressão hidrostática também vai ser igual a zero, como na fórmula. E por último, na alternativa E, a gente vê que conforme a gente aumenta a profundidade aqui na pressão de 10.000 kPa, ele nos dá uma relação, eu diria, quase que constante, o que também não é verdade, já que se a gente aumenta a profundidade, a gente teria que estar aumentando essa pressão também. Então, essa relação aqui do começo, principalmente, também não vai representar a pressão hidrostática. É isso, pessoal. Assim se encerra a questão 14 do ENAD 2017 Engenharia Química. E a gente deixa aqui as redes sociais do PET para vocês darem uma força para a gente por lá. E qualquer dúvida é só nos chamar. Um abraço.